Olá, terceiro ano, tudo bem? Sejam bem-vindos, meus amores, a mais uma videoaula. Bom, a nossa segunda aula da semana, né, de língua portuguesa. Hoje nós vamos ver sobre o gênero do substantivo e também sobre o número do substantivo. Na aula passada, em algumas outras aulas, nós já vimos sobre substantivo coletivo, né? Também já vimos sobre substantivo próprio e comum, e hoje nós vamos ver sobre o gênero do substantivo e sobre o número do substantivo. Primeiro, nós vamos ver sobre o gênero. O que é gênero do substantivo, gente? É a propriedade que as palavras têm de indicar sexo real ou fictício dos seres. Ainda não entendi. Bom, na língua portuguesa, há dois gêneros, gente. O masculino e o feminino. O gênero masculino são os substantivos que podem vir precedidos dos artigos o, os, e uns. E as palavras apresentam o o ou os no final, tá? Isso é o gênero masculino. Por exemplo, pato ou pato. O pato é um substantivo masculino. Se eu disser a pata, aí é um substantivo de gênero feminino, que eles podem vir precedidos dos artigos a, as, uma e umas. Muita atenção aqui, tá? Às vezes na tarefinha ocorre, né, um deslizezinho de vocês colocar palavras que não combinam com os artigos, por exemplo. Quando o artigo é ó, gente, a palavrinha é no sentido masculino, tá? Quando não se refere a animal ou pessoa, por exemplo, a outra palavra de seres. Então, tem que ter muita atenção a isso, tá? Por exemplo, álbum. Álbum termina com o M. Ó, álbum. Então, não é a álbum, é o álbum. O álbum, ele é um substantivo masculino. Então, tem que ter muita atenção nisso aqui também, tá? Vamos lá. O gênero ele pode ser definido pelo final das vogais, mas nem sempre, que é o caso do álbum, né? Então, vamos lá. Nesse caso, nós vamos ver que muda do masculino para o feminino apenas com o finalzinho da vogal. Por exemplo, menino, menina, só trocou o O pelo A. Filho, filha, só trocou o O pelo A. Noivo, noiva. Gato, gata, coelho e coelha. E tem alguns outros exemplos, mas a tia Diana trouxe eles. Mas, tia Diana, o gênero feminino, ele recebe a letrinha A mudando só da letrinha O para o A? Não, nem sempre. Olha só, alguns substantivos não seguem a regra geral, porque eles têm uma outra terminação ou uma outra palavra mesmo. Por exemplo, rei, feminino de rei, rainha. Homem, feminino de homem, mulher. É outro nome. E também tem alguns que a gente tem que colocar o artigo, porque a palavra continua a mesma. O que vai identificar se é masculino ou feminino é o artigo antes, que é o dentista, substantivo feminino, a dentista. Ah, entendi. Dentista é um nome só. Para identificar o seu gênero, a gente coloca o artigo, ou o ou a. Beleza. O rapaz, a moça. Também tem que colocar o artigozinho. Os rapazes e as moças. O gênero de alguns animais determina pelas palavras macho ou fêmea. Por exemplo, jacaré macho e jacaré fêmea. Não é, por exemplo, o jacaré, a jacaré ou a jacaroa. Não tem isso, tá, gente? É as palavrinhas macho ou fêmea. Então, se acontecer de aparecer na atividade de vocês, já se atentem para isso, tá bom? Vamos lá. Aqui, a tia Diana deixou também uma listinha de gêneros de alguns substantivos, tá? E aí, você dá um pause na aula
né? E vai lendo aqui, você vai ver que muda muito os nomes, tá, gente? Por exemplo, o lobo, a loba. Então, é só pela letrinha A. Mas olha só, o carneiro, a ovelha. O galo, a galinha. O ator, a atriz. O padrinho, a madrinha. A tia Diana está lendo alguns aqui. Então, muda muito aí as palavrinhas do masculino para o feminino, né? Muita atenção nas terminações ou nos artigos que acompanham esse substantivo. Bom, e o número do substantivo? Vamos lá. Gênero determina masculino e feminino. Gênero do substantivo é isso, tá, gente? E o número? O número do substantivo determina se o substantivo está no singular ou no plural. Tia Diana, você fala tanto de substantivo? Gente, substantivo são as palavras, tá? São um grupo de palavras. O plural, pessoal, significa um grupo de coisas, geralmente acrescido do S. O singular apresenta um único C, não tem a letra S. Algumas ocasiões, alguns exemplos que eu vou trazer bem no finalzinho dessa aula, de palavras que já estão no plural e elas continuam elas já estão com S, aliás. Tanto ela indica plural como singular, mas aí vocês vão ver de que forma elas aparecem no plural. Vamos lá. O número do substantivo em alguns casos, a gente só acrescenta o S no final para tornar plural. Por exemplo, casa, casas. Criança, crianças. Mas agora nós vamos conhecer algumas regrinhas. Nem todas as palavras nós só colocamos o S no final para dar o plural. Nem sempre. Por exemplo, as palavras que terminam em R, pessoal, usa-se o E e o S. Por exemplo, cartaz, cartazes. Ventilador, ventiladores. Vamos lá. Para o plural de palavras que termina em M, troca-se o M por NS. Por exemplo, álbum, álbuns. Homem, homens. Para o plural dos substantivos que terminam em AL, EL, OL e UL, troca-se o L por IS. Animal, animais. Postal, postais. E aqui também tem exemplos terminado com EL, com OL e com UL. Você dá um pause no vídeo e observa quais são. Atenção, para palavras terminadas em IR, percebam que lá em cima a tia Diana não colocou o IL, só até o UL. Trocas o L por S. Barril, barris. Tira o L e coloca o S, tá? Deixa eu ver aqui. E para algumas palavras, usa-se artigo para apresentar o plural, que é o caso de ônibus, lápis e ourives. Essas palavras, gente, já terminam com S. Então, o plural se dá pelos artigos os ônibus, os lápis e os ourives. Ah, que foi o que a tia Diana disse que no finalzinho da aula a tia Diana trazia. Então, é justamente isso, tá? Bom, turminha, espero que vocês tenham conseguido entender esse assunto, tá? Para vocês que têm a oportunidade de me assistir online, você tem também a possibilidade de você pausar o vídeo, você entender o que a tia Diana está dizendo, continuar assistindo. Então, ó, creio eu que vai dar certo você conseguir responder todas as suas questões. Turminha, super beijos e até a próxima aula.